Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês sobre o descritor 12. Ele fala de que resolver problema envolvendo cálculo de áreas de figuras geométricas, tá certo? Aqui o conteúdo é áreas de figuras planas, ok? Então pessoal, é assim, eu vou aqui resolver algumas questões para dar uma base para vocês, mas já eu adianto logo que vocês, para fazer o cálculo de área de figuras planas, você precisa, em primeiro lugar, ter a fórmula matemática de calcular a área da figura. Ou seja, cada figura geométrica ela tem uma fórmula própria para ser calculada a área. Entendeu? Por exemplo, o quadrado, como é que calcular a área do quadrado? É a medida do lado ao quadrado. O retângulo é o comprimento vezes a largura. O triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. O trapézio é a base maior mais a base menor dividida por 2 vezes h. Enfim, todas as figuras geométricas têm a sua área própria para cálculo de área. Então, quando você está fazendo uma questão que se trata de área, como está mandando aqui o descritor 12, é o caso dessas atividades, é sobre área, você vai lá e pega em primeiro lugar logo as fórmulas. Você tá vendo que está falando na questão de uma figura geométrica retangular. Qual é a forma da área do retângulo? Tá falando de um quadrado. Pega lá. Então, pega todas as fórmulas. Você encontra isso muito facilmente. Pesquisa na internet. Qual é a área para calcular o trapézio? A forma para calcular a área do trapézio. Aí você vai lá e acha. Muito fácil, entendeu? Aí aqui eu vou resolver algumas questões para então dar uma base para vocês. E aí depois vocês vão pegar e resolver as demais, ok, pessoal? Vamos então para a primeira questão. Assim, e um detalhe que esse é de sempre, em toda questão que você for fazer. Você tem que fazer a interpretação direitinho do que está dizendo. Então, você tem as fórmulas, você leu a questão, interpretou o que está pedindo, você dá a resposta tranquilamente, entendeu? Vamos lá. Na figura, há 3 quadrados. Pessoal, detalhe. Interpretação. Vá amarrando as coisas que interessam. Quadrados. Quadrados são figuras geométricas que possuem as medidas dos lados iguais. São figuras geométricas de 4 lados. Uma figura plana de 4 lados e que todos têm a mesma medida. Quadrado é isso. Então vamos lá. A área do quadrado 1 mede 16 centímetros. E a área do quadrado 2 mede 25. Ó, gente. O quadrado 1, esse quadrado aqui, ó, mede 16. O quadrado 2, esse aqui, ó, mede 25 de área. Aí a pergunta foi o quê? A área do terceiro quadrado no caso, está perguntando a área desse quadrado maior. Tá certo, pessoal? Tá bem simples aqui, ó. O quadrado menor tem 16 de área. O 1 tem 16, o 2 tem 25 e a pergunta é o terceiro. Olha, pessoal, o seguinte, como eu já falei antes da fórmula, né? Que a fórmula para calcular a área do quadrado é multiplicar a medida do lado por ela mesma. Então, se eu já tenho a área do quadrado 1 e do quadrado 2, eu posso então achar a medida do lado dele, pois eu sei que essa área foi fazendo a multiplicação da medida do próprio lado. Se o 1 tem área 16, então é porque o lado dele mede 4. Se o 2 tem área 25, é porque o lado dele mede 5, que vai ser 5 vezes 5 que dá 25. Quando você tem a área do quadrado, para você achar a medida do lado, é só tirar a raiz quadrada desse número que é a área, certo? No caso, a raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5. Ou na lógica você sabe a área multiplicar o lado, então deu 25, o lado é 5. Simples. Aí aqui, pessoal, já respondi para vocês a questão, porque perguntou, foi qual a área desse quadrado 3 aqui, ó. Qual a área desse quadrado aqui, ó. Certo? Qual é a área dele? Aí o que precisava para nós calcular a área dele era só saber qual a medida do lado. Qual a medida do lado dele, quanto ele mede. Então, se eu já disse que esse 1 tem área 4, esse 2, aliás, tem lado de medida 4, esse 2 tem lado de medida 5, qual é então a medida do lado desse quadrado grande aqui? Claro que é 9, né? Pois eu tenho esse pedaço aqui do quadrado 1, ó, 4, e mais esse aqui 5, 9. Certo? Então, como ele é quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então aqui eu vi que é 9, são meu 4 mais o 5. Como é que calcular a área então desse quadrado aqui? É só a medida do lado
multiplicada por ela mesma. No caso, 9 vezes 9 vai dar 81. Vamos ver a nossa resposta aqui. Olha aí, pessoal, que bonito. Alternativa D. Ok, gente? Vamos para uma próxima pergunta. Uma praça está inscrita em uma área retangular, cujos lados medem 300 e 500, conforme a figura abaixo. Ok. Tá aí, pessoal. A praça está feita nesse retângulo, certo? A área retangular é essa aqui, ó, que ele refere. Que ele fala que ela tem 500 metros por 300. Então, o comprimento é 500, né? E a largura aqui, ou a altura, como queira chamar, é 300. Beleza? Isso é esse retângulo aqui, ó. Ele diz que a praça está inscrita. Inscrita está ali dentro, né, nessa região interna. Que é esse desenho aqui, ó. A praça é esse desenho aqui. Que você observa aqui, ó. Certo? Ó. Esse que está achurado. Pintado, beleza? Essa região aqui que é a praça. Aí o que acontece? Ele perguntou a área da praça. Aí nós não temos as medidas dos lados da praça. Ó. Nós não temos. Tá certo? Aí nós vamos ter que fazer o que? Uma interpretação da figura geométrica por meio dos dois desenhos, tanto da área retangular, que é a área toda, e a área da praça. Vamos então pegar através das medidas dos lados da área que se encontra a praça aí dentro, a gente vai achar então o valor da área da praça. Começando aqui, em primeiro lugar, vamos fazer a área da região aqui onde a praça está dentro. A área dessa região é você fazer aqui, ó, 500 vezes 300, ok? Quando você multiplicar 500 vezes 300, você vai achar a área do retângulo, ó. 500 vezes 300. Você vai achar, então, nessa multiplicação, a área desse aqui, ó. Certo? Aí, então, quem é a área da praça? É você tirar dessa área aqui, ó. Certo? É você tirar dessa área aqui, quem? Esse pedaço, esse e esse. Quando você tira esses 4 pedaços, esses 2 triângulos e esses 2 retângulos, você vai ficar, então, só com a área da praça. Então, por isso que eu fiz primeiro a multiplicação para achar a área do retângulo todo. Aí daí você vai fazer depois quem? A área desse quadradinho aqui, que é fazer o quê? Só multiplicar 50 por 100. Aí o valor que vai ser 5.000. Então vai dar quanto? 10.000, porque eles são dois, é esse aqui e esse aqui, ó, de baixo. Então, um dá 5 e o outro também 5, 10.000. E você vai fazer também a área do triângulo. E eles são dois. Como é que calcula a área do triângulo? É só você multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Então faz 150 vezes 75, certo? 175 vezes 150 e divide por 2. Aí você está achando a área desse triângulo. Aí como eles são dois, você vai pegar e somar os dois, né? Aí então, fechando aqui a resposta dessa pergunta, você vai calcular, fechar aqui para vocês. Você vai calcular a área da região toda. Aí depois você vai calcular a área de cada uma dessas partes aqui, ó. Certo? Aí o que você vai fazer? Soma a área desse quadradinho com esse outro aqui, que já sei até que vai dar 10.000. Soma com a área desse triângulo e a área desse outro. Aí digamos que deu aí 25, supondo, 25.000. Aí você vai fazer o quê? Tirar daquela conta que você fez 500 vezes 300. Tirar então da área toda. Você vai estar então nesse caso tirando esses pedaços, ó. Certo? Quando você faz essa subtração, você pega lá o seu 500 vezes 300, tem um total lá. Aí você vai tirar desse valor a soma desses 4 aqui, ó. Beleza, pessoal? E eu já falei como é que faz a área de cada um. Então é só isso aí. Vamos para uma próxima questão. Esse aqui é emblemático. Cara, vou até passar logo para cá. Eu já dei uma olhada nessa questão. Vou passar logo aqui direto para o desenho. Vou resumir ela aqui. O cara decidiu dar um presente para uma namorada. E aí pegou, vou dar em forma de coração. E daí, é isso aqui. O presente que ele deu foi um jardim em formato de coração. Aí nesse jardim, ele, claro, plantou flores, né? Aí o que acontece? A cada metro do jardim, ele plantou 200 mudas. Aí a pergunta aqui é, quantas mudas então ele plantou nesse jardim todo? Você precisa saber o quê?
quantos metros mede o jardim, tá certo? Agora, o problema está porque o cálculo da área de um formato de coração não tem a fórmula. Mas aí é onde você entra com a sua interpretação. Você vê que tem essas medidas aqui, ó, 4, né? E elas estão se juntando aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, do coração. Então, o que que você observa? Essa parte aqui eu já sei quanto mede de área, porque ela tem medida 4. Aí eu já sei que ela é um quadrado de lado 4, então a área dela é 4 vezes 4, que é 16. Essa região aqui eu já sei quantos metros mede, ó. Agora só me falta o quê? Essa parte aqui do coração e essa outra parte aqui. Ah, e agora o que que eu vou fazer? O seguinte, você vê que essa parte aqui, como eu falei, essa parte aqui ela é uma circunferência. Elas são circunferências. A questão é que ela tá só uma banda, só uma metade. Mas como elas são duas, vai dar certinho. Você calcula a área de uma circunferência. Aí então, o que que você vai fazer? Achou a área desse quadrado 16. Aí acha a área dessas duas bandas aqui, que é uma circunferência. Aí só soma. Aí é a área do coração. Entendeu? Aí quando você achar a área do coração, como por exemplo, já deu 16 nessa região aqui. Supondo que a outra dê 8, vai dar 24. Aí você vai somar, no caso, somar os 16 com 8, 24. Aí você tem 24 metros quadrados de coração. Aí quantas mudas vai caber? Aí você vai só fazer lá 200 vezes 24. Esse 24 que eu estou falando é só dando um exemplo, tá? Eu ainda não estou sabendo quanto é que dá de área esse pedaço aqui, ó. E nem também estou sabendo quanto que dá de área esse pedaço aqui. Eu vou calcular a área da circunferência. Como é que calcular a área de uma circunferência? Você basta fazer assim, ó. A área de um setor circular, é dado por π vezes r ao quadrado. Ah, e tem essas medidas? Tem, porque o π ele é valor padrão. Inclusive na questão mandou usar 3. π vale 3,14. Nessa questão, a própria questão já mandou, use o π como valor 3. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Use π igual a 3. Pronto. Então, assim, eu indo fazer nessa fórmula aqui, ó, a área vai ser o quê? π vezes r ao quadrado. Pronto, o π eu já sei. E o r? Também sabe, é questão de interpretação, pessoal. Por que que dá para saber o raio? Olha, veja bem. Vai daqui até aqui, ó. Quanto mede, né? 4, ó. Esse valor aqui, ó. Veja. Ele não mede 4, ó. Esse pedaço aqui, ó. Vou até desenhar só ele. Veja bem, esse pedaço daqui até aqui é o diâmetro da circunferência. Ele mede quanto? 4, ó. Porque veja que ele aqui é igual aqui embaixo, 4. Aí então, se o diâmetro é 4, o raio é a metade do diâmetro. Portanto, eu sei que o raio dessa circunferência é então quanto? 2. Porque o diâmetro mede 4. Então o raio é a metade, 2. Aí agora eu vou fazer o cálculo para vocês. Como é que fica então aqui o cálculo dessa questão? A área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Portanto, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. Portanto, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado é... Opa, desculpa. πr ao quadrado, portanto, 3 vezes 2 ao quadrado. Portanto, 3 vezes 2 ao quadrado é 4, que deu igual a 12. Pronto, pessoal. A área dessa região aqui, é a área de uma circunferência com raio 2, foi igual a quanto? 12, viu, pessoal? A área aqui, ó, dessa região deu 12. Um detalhe que eu vou falar para vocês. Na verdade, esse 12 é a área de uma circunferência. Eu tenho aqui só uma banda. Então, eu já sei que ela vale 6. Mas eu estou precisando calcular justamente as duas bandas. Uma que está numa posição e a outra do outro lado. Então, eu já sei. A área de uma circunferência deu 12. Eu estou calculando de uma banda. As duas bandas vai ser esse 12. Acabou. Então, eu tenho uma área total aqui de quanto? 16, que é do quadrado, que eu já fiz antes. Com mais o 12. Certo? Que deu quanto? 16 com 12, 28. Então, a área do coração é 28. Cada metro quadrado, você vai plantar quantas mudas? 200. Então, você vai fazer o que para achar a sua resposta final? 200 vezes 28. Que vai dar 2 vezes 18, 2 vezes 28, 56. E os dois zeros, 5.600. Vamos ver aqui a nossa resposta. Ó, pessoal, alternativa D. 5.600.
Espero que vocês tenham entendido. Vou encerrando esse vídeo por aqui e vocês tentam responder o restante das questões, ok?